Graças e paz, amados, bom dia. Estou aqui no texto de Gênesis capítulo 3, né, que é a história da serpente do Éden. E, geralmente, nas igrejas, esses textos aqui são lidos como se fosse historinha para criança, né? Mas existem muitas revelações aqui. O hebraico é lido da direita para a esquerda, Gênesis 3, verso 1. Eu vou circular aqui uma palavra junto com o artigo e junto com o vav, tá? Com o vav conjuntivo. Circulei aqui, ó. Ve ha nahash, né? Ve ha nahash e a serpente. Né? O mais interessante que o substantivo nahash aqui, que é serpente, ele vem do verbo nahash, vem do verbo praticar adivinhação. Né? E quem conhece o hebraico sabe que o hebraico é uma língua apalpável, é uma língua que não trabalha com abstrato. E nós sabemos que a serpente mais famosa do Oriente Médio, né, seria a cobra real, né, que é aquela cobra que é conhecida como a naja gigante. Então, ou seja, quando o autor de Gênesis ele faz analogia ao adversário, ele utiliza a, a questão do agir da serpente, né, para explicar sua astúcia. O mais interessante é que essa palavra nahash como substantivo, também ela pode ser encantamento, e também vem do verbo praticar adivinhação. Então, ou seja, existe uma mensagem oculta aqui, existe um trocadilho. Né? Então, ou seja, quando fala aqui da serpente, né, está dizendo de um ser que trouxe encantamento ao homem, né? Ou seja, que fez o homem ser encantado por algo, né? E esse algo que encantou o homem fez com que ele tropeçasse. Então isso é muito importante a pessoa entender nessas revelações. Vehanahash é a serpente, Hayá era, Arum, vou ter que riscar essa palavra aqui também, Arum. Deixa eu riscar aqui também a palavra Arum, né? Que é muito importante nós observarmos aqui também. Arum. Eu vou aqui arriscar a palavra Arum. Aqui os amados aqui também veio. Aqui eu tenho a palavra Arum. Aqui, ó. Essa palavra Arum aqui na sua Bíblia foi traduzido como sagacidade, astúcia, né? Mas Arum literalmente significa sábia. Né? Sábia no sentido sagaz, no sentido astuto. Né? Então, ou seja, são atributos que a serpente tinha, né? Que faz analogia ao adversário. Ele tinha uma sabedoria sagaz e uma sabedoria astuta. Isso é um ponto que nós temos que atentar. Michal, de toda Hayat, de todo animal. Ha, Ha, Sader, do campo, de todo animal do campo. Asher, a qual. Assar, a qual fez, né? Temos aqui o verbo fazer aqui. Eu vou ter que dar uma riscada nele também aqui. Para os irmãos verem as revelações que temos, né? Aqui nós temos o verbo fazer. Então, ou seja, ao mesmo tempo que está falando que Deus fez a serpente, ele também fez
esse ser sábio e astuto, que seria o adversário. Tá? Aqui está o verbo fazer. Mas por que que Deus criou, fez, né? Aqui está o tetragrama, fez Adonai. Elohim, Adonai Deus, né? Para que que Deus fez um ser astuto e sagaz? Né? Muitas vezes as pessoas perguntam por que que Deus fez um ser. Se o homem, né, ele foi criado com livre-arbítrio, com poder de escolha de obedecer ou desobedecer a Deus, seria necessário um ser que testaria, né, o livre-arbítrio do homem. E esse ser estava ali no jardim, né? E seria a opção do homem ir até esse ser ou não ir, né? Porque se Deus não criasse esse ser, o homem não poderia ser testado do seu livre-arbítrio, né? Continuando o versículo. Vaiomer e disse, El ha Isha, e disse a mulher, Af, somente que amar, que amar, porque diz, somente porque diz Elohim, lo tohal, tohal, lo tohelu, lo tohelu, não comerão, não comerão, mihol, de toda, etz, árvore, ha, gan, do jardim. Eu interpreto a palavra jardim aqui como local de sistema de governo. Ou seja, é como se Deus criasse uma extensão do reino aqui na Terra. Ele chamou esse lugar de Gan Eden, Jardim do Éden. Éden em hebraico pode ser planície e pode ser lugar de prazeres e delícia, né? Geralmente essa palavra, ao invés de ser traduzida em português, ela é transliterada, né? Por que que eu entendo, isso aqui é uma opinião minha, tá? Por que que eu entendo que Éden seria, o Jardim do Éden seria um sistema de governo, tá? Porque quando o homem ele comeu do fruto, né, que estava no meio ou dentro do jardim, né, o fruto proibido, ele foi privado de viver nesse sistema de governo, chamado Jardim do Éden. Por quê? Porque ele deixou a instrução do Eterno, Torá, para seguir outra instrução, né, que o próprio Eterno criou para testar o seu livre-arbítrio. Né? Ou seja, e nós vamos observar aqui que houve um encantamento. Só que antes de eu prosseguir aqui no verso 2, eu queria voltar um pouquinho para o capítulo 2, tá? Para o capítulo 2, no verso 25, porque nós vamos ver algo muito interessante aqui. Ó. Vai Ryu, né? E viviam Sheneihan, eles dois, que seria o homem e a mulher, eles dois, Arumim, tem que riscar aqui também, Arumim. Aqui nós temos a mesma palavra Arum que eu tenho no verso 1 do capítulo 3, se referindo à serpente, a mesma palavra se referindo ao homem e à mulher. Só que aqui está no plural, né? No plural absoluto. Arumim, né? Que foi traduzido na sua Bíblia como nus, né? Mas para ser nus, né? A palavra nu seria aromim, não arum. Arum
seria a sabedoria no sentido de sagacidade. No entanto, que o Targum Yonatan, que é a tradução parafraseada para o aramaico, traduziu essa palavra aqui como sábios. Que o homem, que a mulher eram sábios. Eram sábios. Rada, eram sábios. O homem vê to, né? O homem e sua mulher eram sábios. Velo e não, itibo, chá, itibo, itibochá, itibochá, itibochachu, né? E não se envergonhavam. Ou seja, eles eram sábios e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles não estavam em desobediência até aqui, né? Voltando aqui pro capítulo 3, verso 2, né? Verso 2. Vai Tomer e disse Raishá, e disse a mulher El Ha Nahash, e disse a mulher para o ser que estava ali, né, que será Nahash, que estava a encantando. Me pri do fruto, Etz Hagan, da árvore do jardim, Nohel, Nohel, Nohel. Não podereis comer, né? O verbo ahal, aqui o verbo comer, está no tronco verbal nifala, né? 3. Mi pri. E desde o fruto, haetz do jardim, desde o fruto do jardim, desde o fruto do jardim. Asher, a qual, Betor, tem que riscar essa palavra aqui, ó. Betor. Essa palavra aqui ela foi colocada na sua Bíblia como meio, né? Mas Betor significa dentro. Desde o fruto que está dentro. Pode ser meio, também pode. Mas ela tem uma dupla interpretação. Betor pode ser meio ou dentro. Desde o fruto que está. Betor, dentro. Hagan, do jardim. Amar, diz, o verbo amar aqui, tá? Diz Elohim, né? O verbo amar aqui, ele conota Deus dizendo através da palavra. A palavra Yeshua. Diz Elohim. Lo tochelu. Lo tochelu, não comerão. Mimeno dela. Não comerão dela. Velo e não. Tigiu e não tocarão. Bo, nela. Peão, para. Então a preposição pen ali que é para. Uma preposição de direção.
para Timotim, né? Timotim, para Timotim, para que vós não morra, para que vós não morra. Então, ou seja, não era para tocar, para não morrer. Verso 4. Vai Omer, né? E disse Ra, na racha, que disse a serpente, que é uma tipificação de um animal, mas é um ser, tá? Um ser que Deus criou, né? Disse a Nahash, El Ha Isha, para a mulher. Lo, não. Mo, 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 mot. Não morrendo, né? Temos o verbo morrer aqui no presente, não morrendo. Ti, mu, tim, né? Timutim, não morrendo, vós não morrereis. Ela encantando a mulher aqui, ela disse para a mulher que a mulher não morreria. Ou seja, ela mentiu. Por isso que fala que ele é o pai da mentira, porque ele falou para a mulher. E quando João fala que ele foi homicida desde o princípio, tá? É porque ele trouxe um genocídio ao próprio homem através de uma instrução ruim, tá? E o homem quis comer dessa instrução ruim que está fora do eterno. Fora do eterno no sentido de ter a serpente como pai da instrução e não o eterno. É nesse sentido. 5. Que io de ai, né? Que io de ai. Por quê? Porque do conhecimento, é porque do conhecimento, no verso 5 fala do conhecimento de Elohim, do conhecimento de Deus, porque do conhecimento de Deus, que Baion, quando no dia, né? Porque do conhecimento de Deus, quando no dia, alhal, ahalechem, que vós comerdes, mimeno, dela, que seria o fruto, né? Vê, 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 veni, venifi, venifique, ru. Tronco verbal, o verbo abrir aqui no tronco verbal nifala aqui, né? Se abrirão, né? Abrirão. Enaim, eneihem, os vossos olhos. Ou seja, quando a serpente diz que mentiu para a mulher que quando ela comesse do fruto que viria da serpente, os olhos, o conhecimento de Deus se abririam sobre os olhos deles, né? E por que falou aqui vossos olhos? Tem muitas pessoas que pensam que eu vi muitas pessoas pregando dizendo que Adão estava distante. E nós vemos aqui que Adão estava com a mulher, né? Porque quando fala vossos olhos, está se referindo a pessoas no plural, tá? E não no singular. Então, por exemplo, é como se Adão tivesse junto com ela e deixando ela dialogar com a serpente, tá ok? Vaie, Vaie Ritem,
e serei vós, que Elohim, como Deus. Ou seja, ela encantou o homem e a mulher, dizendo que eles seriam como Deus e não semelhante a Deus. O homem não se contentou em ser semelhante, mas queria ser como Deus, né? Yodei, Yodei, conhecendo, né? Diz que eles seriam como Deus, conhecendo. Tov, o bem, verá, e o mal. Eu vou ler até o verso 6. Até o verso 6 aqui a gente vai meditar. Vatire, e viu Raishá, a mulher, que tove, que bom, Haetz, a árvore, né? Ela ficou encantada com a árvore, a mulher, né? Le, lema, a hal, para comer, ve, que, né? E que, ta, avá, vou ter que circular essa palavra aqui. Vetá, avá, vetá, avá. Essa palavra aqui, vetá, avá, é vetá, avá, ru. Vou ver se eu circulo aqui. Que tem uma revelação aqui muito fantástica. Essas palavras aqui. Vetavahu. Essa palavra vetavahu, né, significa que é ansiosa esta, né? Ou seja, que a mulher ela se sentiu ansiosa, né? Ela se sentiu ansiosa. Vou ver se eu risco aqui, vai. Tô riscando aqui. Eu vou riscar junto com o pronome, né? Pronome hu. Tá, avá, hu. Tem até o maquefe aqui para fazer o construto. Tava ansiosa, hu. Esta, ele, ou aquela, aquele, né? Aliás, apesar que hu aqui está no. O pronome hu aqui está no masculino. No nível sold aqui tem uma revelação. Mas diz que a mulher se sentiu ansiosa, né? Nele, né? Nele ou seja, nele quem? Né? Porque who ou ele, né? Nele, pode ser ele, nele, né? Nele quem? No ser que estava na árvore, né? A mulher ficou ansiosa nesse ser que estava na árvore, que o encantou, né? Então tem essa questão de revelação aqui que é muito interessante. Vamos para outra parte do verso. Lembrando que o hebraico é lido da direita para a esquerda. Então ela se sentiu ansiosa nele, né? Lá a Nain, para os olhos, né? Ela se encantou, né? Nele com os olhos. Vê, vê, Venahimat, né? Venahimat, essa expressão aqui, Venahimat, né? É algo muito interessante, né? Porque ela diz que ela pegou para si. Venahimat Haetz, né? Ou seja, ela teve ânsia,
né? Ela teve ânsia pela árvore, né? Ela se sentiu encantada pela árvore. It's, da árvore. É, le, é, leha, 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 shekil, para aprender. O seu risco aqui também, essa palavra aqui. Leha shekir. A sua Bíblia deve estar entendimento, né? Mas ela se sentiu ansiosa pela árvore. A palavra aqui é hashekil. Essa palavra aqui, para aprender. É como se ela quisesse saber algo que estava oculto. Né? Ou seja, quando diz que o homem foi atrás do ocultismo, está associado a esse aspecto aqui também. Hashekil, para aprender. Vatika. E pegou mi, né? Mi, pi, ere, e me pireiô do seu fruto, vatorral, e comeu, va, vatitem, e deu, gan, também, leixar, para o marido dela. Né? Ou seja, comprovando aqui dentro do contexto que o Adão estava do lado dela. Em português nós não percebemos muito isso. Deu para o marido dela. E com ela, vê o hal, eu comeu, né? Com ela e o comeu. E ele comeu com ela. Né? E ele comeu com ela. É o sentido aqui. Então, ou seja, eu fiz um estudo muito rápido aqui. Eu quero refazer esse estudo novamente com os irmãos aí da live, né? Do projeto da live, Pastor Gers, Pastor Wagner. E eu vou trazer muito mais revelações aqui dentro do contexto. Eu li só até o verso 6. Vocês observaram que aqui tem muitas revelações aqui. E que o livro de Gênesis não é só para uma historinha de criança. Tem aqui mensagens ocultas dentro do hebraico aqui, que muitas vezes as pessoas não atentam. Né? Eu vou trazer um estudo mais ou menos de 1 hora sobre esse assunto. E vamos entender muitos aspectos também que é colocado em pauta no Novo Testamento. Tá ok? Se esse estudo aqui foi de valia para você, tá ok? Que você se inscreva em nosso canal e dê um like e compartilhe com os amigos, tá? Em nome de Yeshua.